seja bem-vinda a mais um Vida de Cão. E hoje eu vou falar sobre as pessoas que normalmente tentam resolver os problemas que têm com seus cães em casa e não conseguem, né? Que não têm sucesso, apesar de serem super dedicadas, fazerem tudo o que acham por aí e não dá resultado, né? Eu sou a Alessandra Caprara, médica veterinária homeopata e comportamentalista, e uma das fundadoras da Bicho Sem Preguiça. Então eu falo diretamente para os tutores conscientes, que entendem o papel do animal como um indivíduo naquela relação e que precisam ser enxergados, respeitados e cuidados. Existe uma série de problemas de comunicação aí entre cães e humanos, porque os humanos eles têm uma linguagem, nós temos uma linguagem, e os cães têm outra linguagem, um outro padrão, uma outra lógica, né? E quando a gente tenta, por mais boa intenção que tenha, impor nossa lógica para o cão, e isso tudo só pode dar errado mesmo, porque os cães não entendem o que a gente fala, do jeito que a gente fala. Então eles pegam tudo que a gente faz para eles e tiram as próprias conclusões. E aí a gente pega e tira as nossas próprias conclusões. E aí começa uma loucura e todos os problemas se materializam ali naquela relação, né? Naquela casa, naquele sistema. Eu chamo a família de sistema, né? Que é fácil trabalhar com sistemas, porque os sistemas têm as variáveis, né? E a gente mexe numa variável de cada vez de preferência, para a gente saber o que deu certo e o que não deu, né? Então, normalmente as pessoas com quem eu converso já fizeram de tudo, porque já foram na internet, já procuraram vídeos. Por que normalmente não dá certo? Justamente porque as pessoas pegam pontos específicos e, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. O cachorro, ele pula. Você chega na tua casa, ele pula. Aí a pessoa ela não quer saber por que o cachorro pula. Ela simplesmente pega e aprende lá num vídeo na internet que tem que pegar uma lata com prego e quando o cachorro pular, pá, bate aquela lata e o cachorro para de pular. Ele para de pular? Às vezes sim. Pode ser que alguém até seja mordido por causa disso, tá? Porque para você introduzir uma punição, gente, não é simples assim, tá? Para você usar uma punição positiva, que é esse caso, é quando você introduz um estímulo que ele tem como objetivo diminuir a frequência de acontecimento de algum comportamento. Então tá lá, o pulo é o comportamento indesejado. Eu quero que aquele comportamento diminua e cesse. Então eu introduzo uma punição. A punição, no caso, a lata. Quando você faz isso, não é só você pegar uma lata e fazer isso, entendeu? Você precisa saber quem é aquele cachorro de forma profunda. Em comportamento, para você abordar as coisas, não é simplesmente você replicar. Você precisa primeiro avaliar. O trabalho de um comportamentalista, ele não é treinar só. O treinamento é só uma ferramenta, como eu sempre digo. O trabalho do comportamentalista é diagnosticar. Ele precisa diagnosticar tanto a situação, o problema, por que surgiu, onde surgiu, como dar um tratamento adequado para aquele indivíduo. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que tem cães que são completamente insensíveis à maior parte dos estímulos aversivos, vamos dizer assim, eu não gosto de usar estímulo aversivo, mas tem animais que são insensíveis. Por que eles são insensíveis? Essa é a outra pergunta que eu fazia. Por que esse animal é tão insensível enquanto o outro é extremamente sensível? Além das variações individuais, você tem também o fato de que quando um cão não, gente, qualquer ser vivo está em escassez de alguma necessidade, ele não vai se importar, ele vai se importar cada vez menos com as coisas aversivas para satisfazer aquela necessidade. Tem gente que come lixo, gente. Você comeria lixo? Aí você fala, não. Quero ver se você estivesse na situação da pessoa, no fome que ela está, na situação nutricional que ela está, naquele desespero. Então, um dos fatores que fazem com que as coisas não funcionem, e às vezes até piore tudo, é justamente não ter um profissional que faça uma boa avaliação daquela situação, um bom diagnóstico e uma boa prescrição de um tratamento. Às vezes não é só pegar um vídeo na internet e fazer.
Ah, mas já deu certo comigo. Olha, tá, já deu certo com você. Eu tenho sempre as minhas dúvidas. Raramente dá certo com você. Normalmente, você pode ter dado a mais, ter causado um trauma naquele cachorro. Tá? Isso falando de punição. Normalmente o que dá errado é punição, porque quando você procura uma ajuda, você quer acabar com o problema. Aí normalmente o que tem na internet é com punição, né? Aí beleza, não vou, passou a punição, acho que deu para entender, né? A punição ela tem que ser certa. Eu não gosto de punição positiva, que é introduzir um estímulo, eu gosto de punição negativa. É o que eu vou falar agora. Aí você não gosta de punição, então você já vou para cá que eu solto torrando. Vou virar, gente, no meio. Você é o tipo de pessoa que não gosta desse negócio de punição, porque acha errado, blá blá blá, né? O outro tipo de tutor. Tem vários tipos, tá? Aí você vai atrás do adestramento positivo, porque é positivo, tudo lindo, né? Mas não tem isso de lindo positivo. Quando você lida com treinamento e com correção de comportamento indesejado, você está lidando com o binômio recompensa-punição. Você não tem escolha em relação a isso. Nem que você esteja usando a punição negativa, que é a retirada de um estímulo, para fazer aquela diminuição. Lembra que eu falei? Eu falei em outro vídeo isso. A punição negativa, a punição é todo estímulo que faz diminuir um comportamento até a sua extinção. Eu vou dar um exemplo meu de como funciona isso. Que não é assim, isso é uma punição, isso é uma recompensa. Eu já contei essa história, mas eu vou contar sempre que for pertinente. Eu tinha um cachorro que eu tive que adestrar para entrar na Cão Cidadão, onde eu trabalhei por alguns anos. E ele era velhinho já, bem medrosinho, ele era um vira-lata bem medrosinho, né? Eu tinha ele desde a minha adolescência, antes de entrar na faculdade e tudo, né? Aí, eu treinei e ele não fazia o morto, porque ele tinha muito medo de mostrar a barriga, normal, tá? Super comum isso, o cachorro, ele deita na hora de fazer o morto, ele até vira pro outro lado, mas abrir a perna para mostrar a barriga, não. Aí você fala assim, mas ele mostra a barriga quando ele quer carinho. Mas na hora do treinar ali, ele não mostra. Eu tava nesse quadro, falei, caramba, e agora, né? Para eu entrar ele vai ter que fazer um morto. E aí eu acertei o petisco e tudo mais. Aí quando ele fez o morto finalmente, que eu consegui que ele fizesse o morto, porque eu acertei com ele, né, a barganha, porque assim, o medo dele abrir a perna era muito grande e eu tive que acertar o valor que ele estava pedindo para aquilo, né? Basicamente isso. Forçar a gente não força, tá? E aí eu acertei o preço ali com ele e ele abriu a perninha e fez o morto. Abriu não, né? Ele fez o morto, ele relaxou de lado. Quando ele fez isso eu fiquei tão empolgada porque eu estava com uma expectativa muito grande por causa da empresa que eu tinha que trabalhar e tal. E eu queria muito entrar para aprender. Eu fiz uma festa, eu fiz assim, yeah! E eu demorei mais umas 2 semanas para ele fazer o morto de novo. Então, percebe? O que eu fiz ali? Uma punição. E eu fiz cessar o comportamento que eu tinha acabado de induzir e premiar. E tinha conseguido, entendeu? Então, esse negócio de não ter punição é um errinho aí, tá? A punição negativa, ela nada mais é do que a frustração. E toda vez que o cachorro não ganha, ele está sendo punido. Toda vez que você não ganha o que você quer, você está sendo punido. E é isso. Então, quando fala assim que é um adestramento sem punição, talvez seja sem inserção de aversivos, tá? Sem o uso de aversivos, sem o uso de nenhum estímulo aversivo. Que também eu tenho as minhas ressalvas, tá? Por exemplo, o meu não era para ser aversivo e foi. Foi uma punição positiva, eu introduzi um estímulo que cessou um comportamento. Eu posso fazer um carinho que eu apavoro um cachorro. E aí vai ser uma punição positiva. Então, gente, o resultado que vai me dizer se algo foi punição ou recompensa. E é óbvio que eu não vou ficar testando isso, né? Vamos ver se é punição. Não. Eu preciso olhar aquele cachorro e entender quem ele é. Eu preciso ter esse olhar mais sensível, tá? E o sol tá me pegando aqui. Mas normalmente falta muito a base. E falta essa questão de você
diagnosticar exatamente o que está acontecendo e saber qual é a intensidade e qual que é o tratamento correto para aquela situação. Então vamos supor, o cachorro pula, 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 aí a pessoa vai lá e vai dar a punição da lata, certo? Que eu já falei o exemplo. E no fim, aquele cão, ele não tem atenção de nenhuma outra forma. A chance daquilo dar certo é quase nula, digamos assim, a não ser que o cachorro seja muito sensível e ele fica apavorado. Mas certamente ele vai mostrar isso de alguma forma. Ele vai mostrar isso em forma, de repente, de uma doença crônica que ele vai ficar, né? Mas ele não vai ficar bem, porque você está tirando dele o que ele precisa de atenção. Então, a gente aumenta a chance de um tratamento de comportamento comportamental, né, dar certo quando a gente começa do começo. Ah, então eu vou ter que chamar um profissional? Olha, dependendo da situação vai, dependendo da situação não, você só vai precisar estudar, porque qual é a diferença entre mim e você? Além de que eu estudei e você ainda não. Então todo mundo pode saber, né? E comportamento não é uma área específica de veterinário. E não tem assim, não é uma profissão específica, né? Então você óbvio, você não vai poder medicar o seu animal, nada disso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de terapia comportamental, mas você pode muito bem conhecer o seu animal profundamente e aplicar as técnicas de forma correta. Como isso? Você vai ter que aprender, você vai ter que aprender a estudar, se dedicar. E seu adestrador, eu não gosto desse nome adestrador, porque adestrador é o cara que vai lá, ensina, senta, deita, fica e os comandos, né? Aqui no Brasil é tido dessa forma. Mas o adestrador, ele é um cara que aplica o tratamento para resolver o problema que o comportamentalista dá. O comportamentalista receita, entre aspas, né? Então, ele vai lá e ele ajuda a família na lida daquilo, porque é repetição, né? Aí tem um outro tipo de tutor, gente, que é o tutor que sabe tudo, mas não pratica. E essa é a outra forma de não dar certo. Não adianta você saber tudo e não praticar. Adestrar é praticar. Você resolveu um problema, veja, por que eu faço uma coisa? Eu crio um hábito de fazer uma coisa. Então eu tô lá, eu faço a mesma coisa sempre. Pá, pá, pá. No meu cérebro, ele vai fazer um caminho. Ele vai fazer um caminho, uma trilha, que aquilo é um hábito. Aí eu começo a automatizar os meus atos. Tem coisa que a gente faz que não pensa, porque já aprendemos, já tem aquele trilha ali no cérebro. Para eu aprender outra coisa, eu vou ter que abrir uma outra trilha. E para abrir a outra trilha, primeiro uma picada, ou seja, uma coisa consciente, né? Porque como que você anda na mata? Não sei se vocês já andaram na mata. Você olha na mata e fala, ali tem uma trilha, deve levar a algum lugar. E pá, segue ali, você não pensa. Agora, para você abrir uma picada, uma outra trilha, você tem que pensar, planejar e fazer com consciência. Você faz com... É a sua vontade que está fazendo, entendeu? É uma coisa ativa sua. Seguir uma trilha é passivo. Você simplesmente segue. E nem calcula se aquilo é o caminho mais longo, se aquilo vai te levar se você quer exatamente ir naquele lugar, porque de repente você quer ir em outro lugar, mas ali já tem uma trilha, né? Então você acaba seguindo aquela trilha. É meio passivo. Agora, quando você vai abrir uma picada, você sabe onde você está, onde você quer ir. E aí você pode planejar essa trilha para ficar boa mesmo. Então é a trilha que vai seguir pelos caminhos mais tranquilos, é a trilha que às vezes para você abrir vai ser mais difícil, mas que depois vai te poupar muita energia para chegar onde você quer. E conscientemente você abre aquela picada. E depois você tem que treinar. Então eu faço assim, abrir a picada é quando você está estudando. Você tem que ler, você tem que entender o processo, você tem que entender todos os processos. Então você tem que juntar toda aquela informação e começar a fazer. Então você junta toda a informação, é o planejamento da trilha. Onde eu estou, onde eu quero ir, beleza. Aí você vai começar a abrir a picada, é onde você começa a fazer. É duro, porque você tem que deixar para trás um monte de coisa, dá preguiça, aí cansa, aí o avanço é ridículo, você não avança nunca aquilo, não sai do lugar, até que você abre aquela trilha. Abriu a trilha, você tem que usá-la.
ela ainda não tá muito certa, sabe? Aí às vezes você esquece e vai pela outra, e você fala, nossa, a trilha lá vai subir o mato lá. Porque se você não usar a outra, já era, cara, fecha. Então você tem que treinar. E o adestrador é para isso, ele vai ajudar você a treinar. Pá, pá, pá. Mas você pode ser o próprio adestrador? Pode, desde que você treine. Desde que você tenha um comprometimento. Aí é o comprometimento que entra. O comprometimento, você tem que ir ali, ó, pisar aquela trilha. Certo? O comportamentalista não, ele vai lá e te ajudar a planejar a trilha lá na frente. Mas você pode ser o comportamentalista? Pode, desde que você estude de fontes corretas, né? Quais são as fontes? E é para isso que tem as pessoas que sabem também. Você pode perguntar e pedir uma consultoria, né? Fazer um curso. Por que eu consigo algumas coisas e as pessoas não conseguem? Primeiro, por causa do comprometimento. Que eu sei que é difícil, gente. Eu acabo de voltar de um blackout com os cães, assim. Eu parei de lidar totalmente. Por quê? Porque eu tive tanta coisa na minha vida para resolver que não tinha como eu resolver os cães. Né? Então eu tenho consciência de que a nossa vida às vezes nos engole. Mas aí é você calcular isso, olha, qual é o menor dano e o que eu posso fazer para ficar o mais confortável possível para todo mundo, para eu conseguir resolver o que tem aqui na minha vida, mas eu sei que eu tenho que retomar isso aqui, né? Ninguém tá pondo a faca no pescoço de ninguém, falando ou você faz ou você, sei lá, julga, né? Não. Mas é sim, tendo consciência de que se não praticar, se não fizer, não assumir e tudo mais, não funciona. Então, ó, assim, ó, precisa praticar. E eu não vou praticar para você, né? Cada um pratica o seu, cada um resolve os seus problemas. É uma coisa, você pode pedir ajuda, tudo, mas os problemas, no fim, quem resolve o meu problema sou eu. Então, são essas as razões, né? Não é muita razão, olha só, são duas razões, né? Não saber aplicar, não ter base para aplicar as coisas e aplicar errado e vai dar o resultado tudo errado e não aplicar. Se não aplicar não funciona, certo? É muito simples. E é assim, essas duas coisas eu não tenho. Eu tenho como resolver a primeira, porque eu tenho como ensinar a forma correta, certo? É só na primeira que eu trabalho. Na segunda eu não tenho como trabalhar. Eu faço de tudo, assim, eu tento, né, o meu material que eu vou disponibilizando, que eu vou tentando, porque às vezes a gente precisa só de uma injeção de ânimo, né, vamos lá, faz, né, igual eu com planilha, gente, quando tem que preencher planilha eu fico alucinada, às vezes eu quero só alguém ali, vai mais um dado, vai mais um, tá indo pro caminho certo, mas é muito sofrido, doloroso. E com isso é a mesma coisa com o adestramento. Então, sabe, esse ânimo, ó, vai gente, mais um dia. Eu faço o adestramento lá, desafio 10 minutos por dia, para vocês acompanharem, porque como a Mona Lisa está começando do zero, o avanço vai ser o mesmo, né? E assim, me disponibilizo para tirar as dúvidas, né? Então, eu tô aí, tiro as dúvidas, mas é só, né? Agora fazer de fato, só você mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima, mais um pouquinho de vida de cão.